Eu recebo agora aqui no estúdio Marcela Novaes, juíza auxiliar da presidência do TJMG, que vai falar mais sobre o segundo mutirão do Tribunal do Júri. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Bom dia, um prazer ter a senhora mais uma vez com a gente aqui no estúdio. Uma enorme satisfação. Doutora, nós mostramos agora, há pouquinho, uma reportagem que fala já um pouco aí do mutirão do Tribunal do Júri, né? A reportagem fala de 87 processos, mas qual foi o balanço final desse mutirão? Bom, em Belo Horizonte foram realmente 87 sessões designadas e no balanço final nós tivemos aqui, durante esse período de 3 de outubro a 18 de novembro, foram 50 condenações, foram 21 absolvições e 3 desclassificações. Então, no total desses 87 processos, foram julgados efetivamente pelo Tribunal do Júri 74 sessões plenárias. Quer dizer, 12, 13 não aconteceram, isso aí relacionado a quê? De repente, doença de um advogado, o que leva a isso? Bom, são diversos fatores. No caso aqui, especificamente em relação às 13, porque uma teve decretada a extinção da punibilidade por óbito do réu. Então, foi anterior à sessão, né? E aí não é levado naturalmente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. E em relação às outras 12 que estavam designadas mesmo, algumas dessas inclusive tiveram a sessão instalada, mas depois teve que ser cancelada por vários motivos. Por exemplo, ausência de comparecimento de alguma testemunha imprescindível. Tivemos um caso também em que o acusado ele foi acometido por Covid. Então são vários fatores que levam realmente ao natural adiamento de sessões plenárias, dado o volume aí de processos que foram pautados, isso é comum. De qualquer forma, o balanço é muito positivo, né? Porque esses eram processos que estavam já a ponto de prescrever, não é isso? Foi bastante positivo, Cid, porque são processos realmente mais antigos, né? Com data de denúncia e de pronúncia mais antigas, né? Nós objetivamos aí, quando fizemos assim a programação e o levantamento desses processos, que fossem priorizados esses feitos mais antigos mesmo e que poderia-se ter o risco do implemento de uma prescrição, sim, se não fossem julgados a tempo. Para se ter uma ideia, como é que é o dia a dia comum? Quantos processos? Me parece que no mutirão foram 7 por dia. Como é que foi isso? Foram 7 por dia, de forma simultânea, né, no Fórum Lafayette, uma estrutura, assim, bastante significativa, né, um volume de pessoas que adentrou aí ao fórum nesse período todo de mutirão, porque nós temos hoje em Belo Horizonte, são 3 tribunais do júri, né, e temos, inclusive, até dezembro desse ano, um mutirão permanente que a gente chama, que na verdade é como se fosse um alongamento do segundo tribunal, porque o segundo tribunal em Belo Horizonte é o que tem a pauta mais estendida, então por isso foi feito um mutirão permanente até dezembro. Então, diariamente em Belo Horizonte já existiam 4 julgamentos de forma cotidiana, na pauta ordinária que a gente chama. Com esse mutirão, a gente conseguiu fazer um esforço para acrescer mais 3 sessões plenárias simultâneas por dia. Então, no total, no Fórum Lafayette, foram 7 julgamentos por dia nesse período, de outubro a novembro. Quer dizer, quase dobrou, né? Praticamente, né? E isso leva, inclusive, essa logística é tão grande, é importante falar nisso, porque leva a um acréscimo muito significativo do corpo de jurados, né? Do volume de testemunhas que transitam no fórum. Então, realmente teve que ser, assim, uma preparação, né, que foi feita com muito cuidado e, ao mesmo tempo, com bastante agilidade, porque nós iniciamos esse mutirão exatamente no dia 16 de agosto, os preparativos, né, e ele começou a ocorrer no dia 3 de outubro. Quer dizer, é um trabalho que começa bem antes, porque é muito amplo, é muito grande, né, precisa-se ali de uma equipe jogando muito bem junto, né? Eu digo, aproveito a Copa do Mundo para fazer essa comparação. Exato, e na verdade aí já aproveitando mesmo a comparação, a gente teve que incrementar esse time, né? Porque a secretaria que atende, é uma secretaria única que atende aos 3 tribunais do júri, né? E mais esse mutirão permanente, naturalmente a secretaria não conseguiria absorver mais 3 sessões plenárias por dia, né? Então o que a gente teve que fazer aí com o apoio total da direção do fórum, a quem eu agradeço, aos servidores, né? Deixo aqui meus cumprimentos a todo mundo que realmente se empenhou para que esse esforço concentrado fosse um sucesso. Então, a gente teve que, inicialmente, reestruturar as salas do Fórum Lafayette, né? Para que se transformassem em sessões plenárias, né? A gente utilizou salas, varas, né? Gabinetes e secretarias das varas de sucessões, utilizamos das varas criminais, varas de tóxicos, né? Então, realmente teve que fazer uma remodelagem, né, nessas varas,
para que virassem sessões plenárias. Para além disso, a gente montou uma equipe mesmo de servidores que trabalharam em hora extra, e são servidores, é bom pontuar isso aí, servidores que estão lotados em outras outras unidades judiciárias, né? Eles não têm a função exclusiva e da especialidade de um tribunal do júri. Então, foram servidores de varas criminais, varas de tóxicos, juizados especiais. Então, todos se disponibilizaram a trabalhar aí nesse esforço concentrado durante esse período, né? Trabalhando em regime de hora extra, não só no cumprimento dos processos, nas expedições, as intimações, as requisições necessárias, mas também, principalmente, no dia da sessão plenária, trabalharam como escreventes, né? Temos aí os oficiais de justiça também, a GEMAN nos deu um apoio enorme, né? Para intimação, para atuação mesmo no dia do plenário. Então, foi realmente um esforço concentrado, assim, de servidores, né? Da direção do foro, aqui a gente pela presidência, e não podemos esquecer dos juízes cooperadores, né? Sim, muitos, né? Muitos, se deslocaram do estado todo, né, para trabalhar nessas sessões plenárias. Em Belo Horizonte, especificamente, foram 18 juízes cooperadores das diversas unidades judiciárias do estado. E nós estamos falando de Belo Horizonte, mas o mutirão foi no estado todo, né? Foi no estado todo. A gente concentrou esforços assim de logística e organização em Belo Horizonte e em Governador Valadares também. Em Valadares, foram 8 juízes cooperadores e foram realizadas 2 sessões plenárias por dia na Faculdade Fadivale, porque o Fórum de Valadares ele tem a estrutura para apenas um plenário de julgamento. Então, a gente teve que conseguir esse outro local, né? E aí foi feito na Fadivale, 2 sessões diárias por dia. Quer dizer, se esses processos fossem ser julgados de forma normal, demoraria-se anos, então, para se fazer tudo isso? É mais ou menos por aí? A gente não tem assim um tempo preciso, porque cada unidade tem o seu ritmo, né? Mas certamente, assim, seria um período muito mais alongado, né? O que a gente quis mesmo foi enxugar essa pauta, né? E atuando aí especificamente BH, Governador Valadares, mas sem prejuízo de outras unidades judiciárias que também receberam o esforço concentrado, né? Através de designações de juízes, pela presidência, especificamente nesse período aí do mutirão, a gente conseguiu fazer 198 designações. Então, foram 198 processos que não estavam na pauta ordinária, né, das respectivas varas, mas que puderam receber, através do mutirão, juízes cooperadores e que conseguiram aí reduzir em 198 processos. Isso é bastante significativo. E, para além disso, é bom pontuar também, os próprios juízes, né, eles são engajados nesse movimento do Mês Nacional do Júri, do CNJ, né, que é novembro, mas que a gente antecipou para outubro. Então, os juízes também, eles conseguiram antecipar pautas nas comarcas e, nesse período todo, no estado de Minas Gerais, foram 643 sessões realizadas. Doutora, agradeço a senhora pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Os esclarecimentos são importantes, né? Exato. Agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.